A gente fala agora sobre os réus do 8 de janeiro que estão na Argentina. Um dos advogados que representam a ASFAV, a Associação dos Familiares e Vítimas do caso, Dr. Ezequiel Silveira, esteve na semana passada no país vizinho e traz agora ao Jornal da Oeste mais informações sobre a situação desses brasileiros. Dr. Ezequiel já está ao vivo aqui conosco. Obrigado, doutor, pela presença mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Vitor, Kátia, Josiane, toda a audiência da Revista Oeste. É sempre um prazer poder colaborar. Semana passada, então, nós tivemos essa notícia, né, da prisão de alguns brasileiros que estão refugiados na Argentina. São pessoas que foram aí acusadas, condenadas por conta dos atos do 8 de janeiro. E quando, inclusive, Vitor, foi no dia que eu estava dando uma entrevista para cá, pouco antes de entrar no ar, eu tive essa notícia e a gente ficou preocupado, né, porque começaram a surgir aquelas informações desencontradas e a nossa primeira iniciativa foi ir até lá para verificar em loco o que estava ocorrendo. Inclusive por conta dessas questões, dessas informações desencontradas. E aí nós constatamos algumas situações. A primeira é que, segundo a Folha de São Paulo, o Brasil solicitara a extradição de 61 desses brasileiros. Nós não sabemos quem são essas pessoas, mas nós suspeitamos porque várias delas têm uma ordem do ministro Alexandre de Moraes nos seus processos, nas suas ações penais que tramitam aqui no Supremo Tribunal Federal, determinando ao governo brasileiro que proceda ao processo de extradição dessas pessoas. Esses comunicados chegaram à Argentina nas mãos de um juiz chamado Dr. Daniel Rafecas. Ele é um juiz que é conhecido por ser ali aliado de primeira hora do kirchnerismo, é o juiz da terceira vara federal, e expediu esses mandados de prisão contra essas pessoas. Então, 2 pessoas foram presas quando foram renovar os seus documentos do asilo provisório. Documentos deles provisórios lá valem 3 meses, e aí durante o processo de renovação eles acabaram sendo presos, e outros 2 foram presos em deslocamento, foram parados pela polícia e havia ali essa ordem de prisão contra eles. E hoje nós acabamos de receber a notícia que a polícia foi na casa de outra dessas pessoas para prendê-la, né? Então, a gente fica muito preocupado com essa situação, porque aqui trata-se de 2 questões. Nós temos a questão da extradição e nós temos a questão da prisão. No tocante à extradição, nós estamos relativamente tranquilos, porque o processo de extradição não é um processo sumário, ele demanda um devido processo legal, onde se apresentarão ali as questões, e ao final ele deve passar, né, por uma autorização, uma assinatura do presidente da República, que nós conhecemos, né, o senhor Javier Milei, é uma pessoa alinhada com os princípios de liberdade, e nós acreditamos que ele não concederia a extradição ou a entrega dessas pessoas. Todavia, o que está nos preocupando no momento é a questão da prisão, porque, veja bem, se essas pessoas forem presas e não forem postas em liberdade, elas podem aguardar esse processo de extradição, que pode durar aí muito tempo. Então nós estamos fazendo o possível para evitar que novas prisões aconteçam, estamos estudando os mecanismos judiciais, jurídicos cabíveis para evitar que novas prisões sejam feitas, e já recorremos e fizemos os pedidos de liberdade das pessoas que estão ali encarceradas. Nós, enquanto advogados, não podemos atuar ali na Argentina, mas temos um grupo de ativistas de direitos humanos que estão ali, dentre eles advogados, que já se colocaram à disposição dessas pessoas para poder realizar a defesa delas, tanto nos processos de liberdade quanto nos processos de extradição. Então a gente esteve ali também para buscar esse entendimento com essas pessoas que estavam ali, com os advogados, com os ativistas, acalmar as famílias, né, as pessoas que estavam ali, e fornecer esse apoio, né, porque de fato é muito difícil você estar em um país distante, longe da sua família, longe da sua terra, sendo perseguido pelo Estado brasileiro, e agora vendo essa perseguição ultrapassar as fronteiras e chegar até um lugar onde eles estão refugiados. Então a gente procura dar todo o apoio nesse momento para essas pessoas que estão sendo injustiçadas no Brasil e agora fora deles também. Doutor Ezequiel, nossas comentaristas também têm perguntas para o senhor. Começo com a Kátia Magalhães. Boa tarde, colega. Parabéns pelo belo trabalho. 2 perguntinhas rápidas. A defesa desses presos teve a oportunidade de apresentar ao juiz da causa traduções juramentadas para o castelhano das decisões do ministro Alexandre de Moraes? Essa é uma pergunta. A pergunta que vem é a seguinte: a que título foram decretadas essas prisões? Como prisão preventiva, prisão temporária? A que título? E, por último, a defesa dessas pessoas também pôde invocar o artigo 3º do nosso Tratado de Extradição com a Argentina, que diz que cabe à autoridade requerida rechaçar a extradição sempre que se falar de eventual crime político, de ameaça por preferência política. Houve esse tipo de argumentação, esse espaço para a argumentação da defesa dos presos, doutor?
Obrigado, doutora Kátia, pela pergunta. Eu só vou ficar lhe devendo a resposta da segunda, porque eu não consegui anotar, mas eu vou falar aqui das duas primeiras e você me lembra. Em relação à questão da tradução juramentada, o que acontece? Essas pessoas, quando chegaram ali na Argentina, imediatamente elas deram entrada no pedido de asilo. E eles fazem isso na Comissão Nacional para os Refugiados, que fica ali, que é um órgão do governo argentino. Durante esse pedido de asilo, há um processo, e nesse processo são juntados ali os documentos referentes ao processo aqui do Brasil. A grande maioria deles não apresentou esses documentos traduzidos de forma juramentada, porque, como se sabe, quem não souber da população, é um documento extremamente caro para você fazer essa tradução juramentada, e as pessoas que estão ali, elas possuem uma situação financeira precária, inclusive pelo fato de que têm seus bens e ativos financeiros bloqueados no Brasil. Mas isso não foi um impedimento. Todas elas receberam o asilo provisório e os processos estão tramitando ainda que com uma tradução que não é a formal, a juramentada. Em relação à última pergunta, o processo de extradição, ele está tramitando, ele parte agora, né, da sua tramitação, para que seja analisada a legalidade da entrada da pessoa, se a documentação, e se porventura for comprovado, e esse é o nosso objetivo, comprovar que de fato essas pessoas estão sendo acusadas de crimes políticos aqui no Brasil, aí sim haverá um argumento fortíssimo, inclusive jurídico, para que o governo argentino não proceda à extradição dessas pessoas. Em relação à segunda pergunta... A pergunta seria a natureza da prisão, se por um acaso foi uma prisão preventiva. Foi preventiva? Nossa. Exatamente, é uma prisão preventiva para que seja conduzido o processo de extradição. Então, assim, embora a gente não goste, né, ache terrível para qualquer advogado, qualquer defensor do direito a questão da prisão, mas essa é uma prisão menos grave do que a prisão que eles teriam aqui no Brasil. No Brasil, você teria ali a prisão definitiva, com essa condenação de 17 anos, sem possibilidade de você recorrer, uma vez que foram suprimidas as instâncias de apelação com julgamento direto no Supremo Tribunal Federal. Mas na Argentina, essa prisão que está sendo feita é a título provisório para que seja resolvida a questão da extradição. E ainda assim, os nossos advogados parceiros ali na Argentina já entraram com os pedidos de liberdade, aqueles que foram negados já foram entrados com os recursos de apelação devidamente, e nós acreditamos que nos próximos dias essas pessoas possam voltar ao convívio com as suas famílias ali. Josi, sua pergunta, por favor. Boa tarde, Ezequiel. Obrigada aí por compartilhar as informações conosco. A minha pergunta é em relação ao posicionamento de Milei. Me perdoe se você já antecipou alguma resposta em relação a isso, mas Milei editou um decreto em outubro que pode dificultar, né, essa questão aí dos refugiados, em relação à proteção dos refugiados. Pelo que eu andei lendo, né, esse decreto determina que não pode ser reconhecida a condição de refugiado para estrangeiro que estiver relacionado a atos terroristas, entre aspas, né, porque é essa determinação do judiciário brasileiro. E eu gostaria também de saber se o Milei já fez alguma fala, algum posicionamento, esse decreto realmente pode interferir aí na situação dos refugiados? Obrigado, Josi, pela pergunta. De fato, houve a edição desse decreto que alterou a lei que trata da extradição na Argentina, e, na verdade, o que esse decreto trouxe foi algumas espécies de crimes que levariam à extradição. Então, você tem ali condenações maiores que 10 anos, crimes de terrorismo, mas nós não acreditamos que isso vai interferir no processo dos refugiados políticos brasileiros. Por quê? Porque o caso deles não se adequa ao texto do decreto. Inclusive, na própria fundamentação desta alteração do decreto, foi dito que foi em relação a terroristas que estavam, de fato, tomando lugar ali na Argentina, do Hamas, do Hezbollah, e então, para facilitar a extradição destes personagens, que foi editado este decreto. Então, nós não esperamos que haja aplicação deles para os refugiados brasileiros, embora nós ainda não tenhamos acesso às decisões que levaram à prisão destas pessoas. Ainda não tivemos acesso aos processos de extradição. Então não sabemos a exata fundamentação que o doutor Rafecas utilizou para determinar a prisão dessas pessoas, mas nós não acreditamos que haverá a aplicação deste decreto em relação a estas pessoas. Em relação ao posicionamento do presidente Milei, ele ainda não fez um posicionamento público sobre esta questão, mas nós temos informação de que ele já está sabendo do que está acontecendo, do que está se passando. Entretanto, a nossa preocupação é justamente esclarecer essa questão. Tudo bem que nós acreditamos que não haverá extradição dessas pessoas, mas nós estamos preocupados com a prisão delas. Um processo de extradição pode demorar aí 4, 5 anos, essas pessoas ficarão presas até isso, então por isso nós estamos tentando resolver isso. Entretanto, não se trata de uma questão política. A questão da prisão, de estar ou não em liberdade, é uma questão judicial, e é nessa seara que nós estamos trabalhando, mas já vimos aí manifestações da antiga ministra das Relações Exteriores falando que as pessoas, né, que
que estivessem lutando pela liberdade poderiam ir para a Argentina, que ali teriam um lugar para assim proceder, e da própria deputada Maria Celeste Ponce, que é uma aliada de primeira ordem do presidente Milei, que já se manifestou essa semana sobre a seriedade e a gravidade do problema dessa questão dos refugiados brasileiros. Então nós temos esperança de que o governo argentino vá tratar essas pessoas da forma como elas merecem, que é de acordo com a lei, que é só o que nós queremos, né? Que essas pessoas sejam tratadas de acordo com o que manda a lei, coisa que não é feita aqui no Brasil. Até porque imagino que fosse essa a esperança, né, de quem escolheu a Argentina como destino, era justamente nesse posicionamento ideológico do Javier Milei, nessa oposição que ele tem feito, nas críticas muito contundentes ao governo brasileiro. Então viram na Argentina um país seguro justamente porque esperam essa postura colaborativa do governo Javier Milei, né? Então é o que a gente vai ter que observar a partir de agora. E ainda sobre esse contexto internacional, doutor Ezequiel, emendo uma outra pergunta. E a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos afeta esse cenário de alguma forma? Será que pode fortalecer uma eventual postura mais firme do governo de Javier Milei? Porque isso criaria, claro, uma indisposição diplomática, né, entre Brasil e Argentina, dependendo do que o Milei fizesse. Mas será que com Donald Trump na Casa Branca, nos Estados Unidos, isso daria força para que Milei tivesse uma conduta mais dura e oferecesse uma proteção mais incisiva aos refugiados brasileiros, doutor Ezequiel? Como é que o senhor avalia? Nós cremos que sim, Vitor. Cremos que essa vitória do presidente Donald Trump nos Estados Unidos vai ajudar essa questão na luta pela liberdade no Brasil e agora também na Argentina. E nós não só esperamos, como desejamos, né? Porque é de fato muito necessário que isso aconteça. Veja, Vitor, nós tivemos ali a oportunidade nessa semana que estivemos lá de visitar algumas casas das pessoas. E nós vimos ali uma situação assim calamitosa, de partir o coração. Algumas dessas pessoas que foram presas eram pais de família, provedores do lar. Alguns, as famílias estão lá na Argentina juntamente com eles. Outras, as famílias estão aqui no Brasil e eram sustentadas com o trabalho que eles tinham lá. E agora essas pessoas perderam esse provento, né? Mas para além da questão financeira, você tem a questão da dignidade. As pessoas estão dormindo em áreas perigosas, estão vivendo em situações precárias. Então, não se trata de um posicionamento político. Quando a gente fala que esperamos que o presidente Milei dê apoio para essas pessoas, não é por conta da sua ideologia, não é por conta do seu pensamento político, mas é porque são seres humanos que estão tendo as suas mais básicas necessidades sendo violadas pelo Estado brasileiro. Então, quando você vê uma pessoa que precisa sair do seu país, da sua pátria, para poder se refugiar em um outro país, e status de refugiado não é algo glamuroso, é uma coisa que você está ali num local, em um país diferente, longe de sua família, longe de tudo que você conhece, com uma língua diferente. Eu estive com vários senhores e senhoras ali, idosos, um senhor de mais de 60 anos que veio falar comigo que não se importava se a polícia o prendesse ou se acontecesse algo pior contra a sua vida, porque ele estava cansado de correr e de fugir, sendo que ele não fez absolutamente nada. E isso é uma coisa que nós sempre deixamos claro desde o primeiro dia em que estamos envolvidos nesses casos do 8 de janeiro. Houve quem depredou, que teve as suas condutas, que fossem identificados e punidos de acordo com as suas ações. Mas o que aconteceu foi um verdadeiro julgamento sumário, a responsabilização objetiva, onde pessoas pagaram pelos crimes de outros, onde a maioria das pessoas, e eu digo com toda certeza porque participei de centenas de julgamentos dessas pessoas, a maioria delas é absolutamente inocente, não cometeu crime algum, e estão sendo julgadas em lotes, em blocos como animais pelo Estado brasileiro. Enfim, a gente não pode permitir que isso continue acontecendo. Nós esperamos e temos essa esperança de que não só o governo argentino, como o governo dos Estados Unidos e todas as outras nações que se envolvam nesse pacto pela liberdade em prol da vida dessas pessoas, porque a pergunta que eles fazem para nós, né? Até quando vai durar isso? Até quando vai durar essa perseguição? Infelizmente, nós temos que dizer que não sabemos, mas enquanto ela durar, nós estaremos aqui trabalhando para que a situação dessas pessoas seja um pouquinho menos dolorosa do que está sendo, e a gente agradece o apoio da Revista Oeste, do programa, para que a gente continue divulgando essas arbitrariedades que estão acontecendo e não caia no esquecimento uma história tão triste dessas milhares de pessoas que estão sofrendo nas mãos do Estado brasileiro. Imagina, nós é que agradecemos, doutor Ezequiel, ao senhor pela presença, pelas informações todas, e o espaço segue aberto por aqui. Obrigado, boa tarde, até uma próxima, doutor. Muito obrigado, boa tarde.